Olá, sejam todos e todas bem-vindas a mais um dia do podcast Elas Donas de Si. Cenário novo? Cenário novo, mas essa convidada já é nossa conhecida, sim. Em algum lugar aqui está outra entrevista dela. Aí, ela falou assim, Lu, quero ir lá de novo contar como tudo aconteceu depois da nossa última entrevista. Claro, eu rapidamente falei, vamos marcar um horário, né? Eu quero aqui apresentar para você que ainda não conhece essa mulher incrível. Acompanhe aqui comigo e vem aqui conhecer quem é ela. Minha amiga Sueli, que bom que você está aqui de novo. Se apresente para a sua câmera aqui. Quem é você? Meu nome é Sueli Catão, eu sou enfermeira paliativista e vim aqui para ser entrevistada por essa maravilhosa aqui, Lu Marques. Já tivemos um encontro e agora a gente está tendo o segundo encontro e eu resolvi falar sobre os abusos dessa vez. Ah, não falei para você, olha, aqui como eu falei para você nesse vídeo, está outra entrevista dela, vem aqui conhecer a história dela, porque ela tem muita coisa para nos contar. Afinal de contas, olha, coautora de 3 livros, tem muita história para contar. Sueli, eu adorei quando você se propôs a estar aqui, porque muitas mulheres estão nos ouvindo do outro lado e aí me dá a sensação, não sei para você, né? Porque a gente que é 40 a mais, quase 50 ali, a gente não ouvia tanto falar dos abusos antigamente. É que não acontecia? Acontecia, mas não se falava tanto, né? Então, primeiramente, eu quero te agradecer, porque colocar a cara aqui para poder contar e compartilhar com a gente essa história, eu sei o quanto isso é muito importante. Então, fica aqui ligadinha com a gente. Você já sabe que esse canal, você precisa assistir ele com papel e caneta na mão para anotar as dicas. Mas essa dica hoje, eu quero te pedir grandiosamente. Pega esse link, manda para aquela mulher que precisa ouvir essa história, para ela entender que há luz no fim do túnel e a Sueli vai provar isso para a gente aqui agora. Sueli, conta para a gente quando você começou a perceber, porque hoje a gente percebe que as mulheres não entendem quando é um abuso, né? Conta pra gente o que aconteceu com você. Então, eu era criança, muito criança, né? Deveria ter meus 6 anos, e eu fui abusada por parente, né? Tudo acontece com parente. Não vou dizer nome das pessoas, até porque eu acho que a partir do momento que você perdoa, você também não quer fazer com que aquela pessoa, que eu sei que é viva até hoje, que entenda ou saiba que outras pessoas saibam que foi aquela pessoa. Então, eu prefiro não falar. Então, o que acontece? Eu, em criança, criada, né, sempre fui filha adotiva, e um belo dia uma pessoa me pegou, começou a me acariciar e tal, e depois começou a me levar para trás da casa, e aí chegávamos finalmente mesmo, eu tinha uns 6, 8 anos por aí, né? É o que eu lembro. E ali eu guardei aquele segredo, né? Eu fui crescendo com aquilo ali. Quando eu fiz 15 anos, eu surtei. Surtei de ir parar no Pinel, tá, gente? De parar no Pinel. E ali no Pinel eu fui tratada, minha mãe sempre me ajudando muito. E eu fiquei naquela vou contar. Contei para minha mãe, eu creio que ela tenha acreditado, né? Mas eu fiquei ali, naquela loucura, e tive tratamento de eletrochoque, tá, gente, por conta disso, porque antigamente as pessoas eram colocadas no Pinel, no Doutoeiras, e eram tratadas com eletrochoque. Era um aparelho que eles vinham assim na sua cabeça, botavam uma toalha para você morder, e ali eles davam um choque. Você saía dali meio grogue, né? Assim, babando mesmo, aquela coisa mesmo de pessoas com problemas psiquiátricos pesados. E aí, passou esse tempo, minha mãe, com muita fé, com muita, resiliência, minha mãe levava minhas roupas para a Igreja Universal, acreditando que um dia eu ia ficar bem. Minha mãe era espírita e também levava lá para o centro dela. Minha mãe fez de tudo para que eu ficasse bem, né? E eu fiquei bem. Só que, né, o tempo passou e nesse período de 15 a 18 anos eu tive a minha filha. E nessa de eu ter a minha filha, eu fiquei ainda com alguns probleminhas, né, psicológicos, assim.
E um dia eu saí para a rua, peguei uma carona num carro roubado. Nossa. Eu não sabia que esse carro tinha sido roubado. Os caras pararam e falaram assim, entra aqui. Aí eu fui, entrei no carro, mais à frente a polícia pegou. Gente, a polícia me pegou, isso em 1985. Olha. Eles me levaram para uma delegacia e me colocaram numa cela com mais ou menos 20 homens. Eu fui abusada por aqueles homens novamente. Nossa. E dali eu fiquei lá muito tempo, até minha mãe me encontrar, até minha mãe me achar, né? E quando a minha mãe me encontra, ela começa a me visitar, eu já estava no presídio, eu fui presa, gente, de uma forma assim, me levaram, eu cheguei aí para o juiz, quando eu cheguei no juiz, eu olhei para a cara do juiz, ele falou assim para mim, você é primária? Eu falei, não, eu tenho ginásio. Olha onde estava a minha inocência. Ele riu como você está rindo. Ele riu. Aí eu falei assim, não entendi, tipo assim, né? Não entendi por que ele está rindo. Não, porque ele queria saber se eu era primária, a primeira vez que eu tinha sido presa, né? E nunca... Não, eu tenho ginásio. Foi até cômico isso, né? Aí, tá. Ele me volta comigo para o presídio. Lá no presídio, eu sempre fui muito assim, gente. Eu sempre passei por muitos abusos, sabe? Quando eu estava no presídio, os guardas, eu sempre fui muito bonitinha. Aí os guardas faziam o seguinte, tem uma ligação para você. Aí a guarda lá em cima deixava eu descer para atender. Quando eu chegava lá no telefone, que era um quartinho, eles queriam me agarrar. Eu fugi várias vezes correndo com isso. Olha isso. Né? Tinha 18 aninhos, né? Muito nova. Morena dos olhos verdes. Morena dos olhos verdes, né? Então é isso. Mas, gente, de coração, isso hoje eu conto para vocês. A minha intenção é ajudar outras mulheres a enxergar assim, que existe luz no fim do túnel. Muito, né? Bom. Eu passei por tudo isso não me traumatizou, porque eu não deixei, eu ressignifiquei esse meu passado, né? Venho ressignificando ele, né? Até hoje. E assim, tudo aconteceu porque eu tive a coragem de participar de uma imersão, na verdade, de enfermeiros empreendedores. Chegando lá, eu passei por uma constelação. Essa constelação, Lu, mudou a minha vida completamente. Se hoje eu estou aqui contando essa história para vocês, é porque a constelação, ela me deu essa força, sabe? Fez com que eu ressignificasse a minha vida e fizesse desse meu passado muito bom o meu presente hoje, entendeu? Deixa eu pegar esse gancho rapidinho, que eu estou toda arrepiada aqui, eu não sei você aí do outro lado. Quando você fala isso, primeiro que na sua jornada você fala que, olha só, essa criança primeiro não identifica que isso é um abuso. Só que isso machuca, né? Quando você falou, olha, chega a relação via de fatos para uma criança de 6 anos... Você que está aí do outro lado pensando sobre isso, não dá para a gente mensurar o tamanho da dor emocional dessa criança e física. E aí, nos 15 anos, você... tem alguma coisa aqui que não está bom e eu não aguento mais essa dor. Você dá o grito de liberdade. Com 18, passa por outro desafio, que é ser presa, né, sem ser culpada. E aí, quando você falou do ano, a primeira coisa que eu pensei aqui, que é o ano em que tá ali como é que é o nome da... Ih, gente, esqueci, que a polícia não parava para perguntar. Em 1985, né? Era aquela... Mas não para te perguntar, né? Só te prendeu e não te deram nem o direito de defesa. Exatamente. Ninguém te perguntou, ninguém acariou, acho que essa é a palavra certa, né? Para buscar essa verdade sobre você. E aí, novamente, você né, sendo ali acometida por um abuso coletivo. Pensem o quanto essa mulher precisou ressignificar. Quando ela contou essa história para mim sobre a constelação, sou consteladora, sou terapeuta, eu fico muito emocionada, porque é uma técnica, gente, não é a solução de todos os problemas. Mas com a grande diferença é que ela se permitiu olhar. Eu sempre falo que a constelação é mudar os óculos. Como eu olho para aquela cena... Você vai mudar a cena acontecida? Não
Não tem como mudar. Não tem como Eu mudar. não morri. Eu tenho que seguir. Perfeito. Então, Mas você muda como olha para essa cena. Exatamente. E aí dá essa força e coragem para ela de estar sentada aqui hoje compartilhando comigo e com você. Que eu sei que você aí do outro lado talvez possa ter alguém que esteja passando por isso. Você tem medo de falar. Você tem medo de se expor. Às vezes medo até de se conscientizar de que isso é um abuso, não é, Sueli? Exatamente. E aí quando a Sueli falou, é isso que eu quero trazer para essas mulheres. Então, o que faz com que você olhe hoje para essa outra pessoa? E eu sei que com essa sua história você já transformou milhares de vidas, porque eu conheço ela já há alguns bons anos. O que motiva você a olhar para essa mulher e dizer para ela o seguinte: vem comigo, tem uma luz no fim do túnel. O que leva você a isso hoje? Então, o meu próprio passado. O meu próprio passado. Porque hoje existem pessoas que falam assim para mim: Sueli, você deu um tapa na cara de muita gente. Eu não vejo dessa forma. Por que eu não vejo dessa forma? Porque eu tinha algo guardado dentro de mim. Por exemplo, a constelação. O que aconteceu na constelação? Eu simplesmente vi uma pessoa falando: você que nunca foi empreendedor na enfermagem, que vem aqui na minha imersão. Paguei aqueles R$497, fui para aquela imersão em São Paulo, e lá existia uma consteladora ali naquela imersão que pergunta assim: você que nunca se viu empreendedor, o que você... levante a mão. Eu levantei a minha mão. Nisso que eu levanto a minha mão, ela fala assim: me conta um pouco da sua história. Eu falei: não, eu trabalho lá no Rio de Janeiro, num hospital famoso, e... eu trabalho como técnica de enfermagem, mas eu tenho a nível superior e eu ajudo muita gente a trabalhar, né? O médico me pede uma ajuda, eu não posso atender, boto pessoas para trabalhar, mas nunca me vi empreendedora. Ela fala assim: você tem pai e mãe? Aí eu falei: eu tive. Eles morreram, eu fui doada em criança, eu não conheci nem meu pai nem minha mãe. Aí ela falou: não fala mais nada. Uau! Vem aqui, você aceita vir para o palco? Aí eu falei assim: vou. Vai. Tudo bem. É uma coisa que Sueli é corajosa. Né? Aquele monte de gente vem para o palco, eu vou para o palco. Lá no palco ela fala assim: eu quero aqui o seu pai, a sua mãe, a sua criança, você em criança e o dinheiro. Eu quero 4 pessoas aqui que você vai escolher para trazer e vai posicionar elas aqui. E eu peguei 4 pessoas, botei no palco. E, gente, ela vai para minha criança e fala assim: você que é a criança dela, você tem algo a dizer para ela nesse momento? Gente, a mulher só fala assim: não tenho nada a dizer, mas tenho muita vontade de chorar. Ela chora. Quando ela começa a chorar, ela me remete à minha infância. Nossa, eu lembro de eu chorando lá nos abusos, chorando por tudo. Quando ela vai para o meu pai, ela fala assim: e você que é pai dela? O homem fala assim: por que você não gosta de mim se eu nunca te vi? Eu não te conheço. Aí vai para minha mãe e fala assim: e você que é mãe dela, tem algo a dizer? A mulher só diz assim: gente, eu nunca te abandonei. E o dinheiro, eu estou muito incomodado aqui, eu posso sair daqui? Ele vai lá para a porta. E aí ela fala assim: você está entendendo o que está acontecendo aqui? Uau. Existe uma pessoa que precisa ser perdoada, que era minha mãe. Uhum. Por que a minha mãe precisava ser perdoada? Lá atrás, quando eu descobri que eu era filha adotiva, eu encontrei nos guardados da minha mãe foto, registro. Ela já tinha falecido, eu não a conheci. Mas eu encontrei as fotos dela que a minha mãe guardava, minha mãe de criação guardava, para que quando eu crescesse primogênita. Me mostrar, né? Uhum. Eu peguei aquilo, genitora, gente. Né? Da genitora. Exato. Ok. Eu peguei aquelas fotos e eu taquei no fogão. Lá em casa tinha um fogão de lenha. Eu queimei. Nisso que eu queimo as fotos da minha mãe, eu estava queimando a minha história com ela, né? Eu queimei a minha história. E aí, eu vim. Eu cresci, eu trabalhei, eu estudei, mas nada funcionava. Nada acontecia. Sabe? Eu não ia para o segundo nível. Eu falava assim: gente, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu perdoo todo mundo. É verdade. Eu pensava, né, na minha cabeça. Por quê? Eu estou trabalhando no hospital, 25 anos, não consegui ser enfermeira, ninguém me enxergava para mim dar oportunidade, né? E eu pensei: por que isso está acontecendo comigo? Fui descobrir em 2021 que era
esse perdão, que eu precisei abraçar aquela mulher que estava representando a minha mãe ali naquela constelação para Perfeito. poder alavancar. Gente, a primeira coisa, quando eu perdoei aquela mulher, nós duas choramos. Ela chorava como se ela fosse minha mãe. Eu nunca vi aquela mulher na vida. Eu nunca vi. Ela chorava. E eu chorava também. E aí, quando eu saio dali, que eu chego no Rio de Janeiro, eu tive uma força imensa Perfeita. de pedir para me mandar embora. 25 anos de trabalho. Me manda embora que eu preciso sair daqui. Preciso ir para a vida. E quando eu saio, eu abro a minha empresa. Coisa linda. Aí eu começo a entender, aí eu começo a ver que o meu trabalho é nobre, que eu trabalho com pacientes em fim de vida, que eu vou atender pessoas morrendo, e eu pergunto para Deus, eu tenho uma intimidade, eu não tenho uma religião formada, mas eu tenho uma intimidade com Deus que vocês não têm noção. Eu converso com ele de noite, na madrugada que eu acordo, entendeu? Porque eu pergunto, eu me questiono, eu falo, pai, por que eu? Por que eu? Por que eu tenho que estar ali? E amanhã acontece outra coisa, eu tenho que ir e me surpreende. Cada paciente que eu atendo hoje me surpreende. Aí eu começo a entender. Eu estava lá atrás travada por causa de um perdão. As pessoas que me negaram, que não me ajudaram, que existia uma barreira aqui. Boa. As pessoas não conseguiam me enxergar. Vocês que não me deram oportunidade, vocês estão perdoados também. Porque a culpa não foi de vocês. A culpa era só minha. Perfeito. A culpa era só minha. É só eu. Só eu que sou culpada de tudo isso. Sabe? Às vezes eu ouço, né, meu irmão, eu tenho um irmão adotivo, né, dessa minha mãe que criou a gente. Essa semana ele chegou lá em casa e falou assim: minha irmã, me perdoa. Aí eu falei assim, mas meu irmão, te perdoar de quê? Ele falou, minha irmã, eu nunca imaginei de você chegar onde você chegou. E várias vezes eu falei para você, você lembra? Vai dar para nada, vai ser uma vagabunda. Olha. Não vai ser nada. Isso aí não vai ser nada, isso aí não presta. Aí eu olhei para a cara dele e falei, meu irmão, eu só estou lembrando disso porque você está falando. Dei um abraço nele. Ele chorou, falou, hoje você me ajuda. Eu falei, caraca, linda. Sabe? Porque eu não lembrava disso. Tem coisas que eu já fiz para determinadas pessoas que eu não consigo lembrar mais. Que já não lembra mais, né? Deixa eu pegar esse gancho aqui, olha. Deu para vocês entenderem que, como eu falei, a constelação é uma técnica, mas olha que coisa mais linda. Primeiro que ela já declarou aqui pra gente, mostrou, e eu a conheço há muito tempo, é verdade isso. Essa intimidade que ela tem com o divino dela é incrível. E aí é entender o que é que você veio fazer nesse planeta aqui para você melhorar o mundo. E quando você melhora você por dentro, você automaticamente melhora tudo à volta, né? Quem está aqui já ouvindo esse podcast, que é conhecida da Sueli, sabe o que eu estou falando. É uma mulher de um coração gigante. E aí você pode estar pensando assim, mas como ter esse coração gigante diante de tanta dor, diante de tanta perda? É por isso que ela está aqui dizendo para você. Há uma luz no fim do túnel. E essa luz, ela só encontra aqui dentro. Não é isso, Sueli? Quando ela encontrou essa luz aqui dentro, que era honrar a existência dela. Quando ela trouxe aqui para a gente o exemplo de que ela queimou a foto da mãe genitora, ela queima a existência dela. Quando ela resgata essa existência, olha a fala dela. Cheguei no Rio de Janeiro com uma força imensa que eu nem sabia de onde vinha para ir para o mundo. E aí é isso. Vamos pensar aqui com a gente, porque enquanto ela foi falando, minha cabeça já vai, conjecturando aqui. Nascer para o mundo. Quando ela se mata, hipoteticamente, que ela queima a foto da mãe genitora, ela deixa de honrar e deixa de agradecer a existência dela. Quando ela faz o processo de perdão com a mãe, ela nasce para a vida. Tanto nasce que quando ela chega no habitat dela, ela faz o quê? Estou com força, estou com coragem, quero fazer o meu trabalho, quero fazer a minha missão. Então, isso aqui é para você entender que é possível. Eu sei que pode estar sendo difícil agora. Eu sei que você pode estar passando por tantas dores quantas a que ela já disse aqui. Mas o que ela está provando aqui para você hoje é que é possível você encontrar isso. Você só precisa se permitir. E é isso que você fez ali naquele momento, né, Sueli? E aí a vida foi te mostrando, te capacitando, te dando várias oportunidades
que hoje se tornou escritora de 3 livros, que ela conta uma dessas histórias num livro maravilhoso que eu tenho em casa, que é toda essa jornada dela. Como é que você olha para essa Sueli hoje? Porque assim, ó, você agora está se ouvindo, né? Você já contou essa história milhões de vezes. Mas quando você está se ouvindo agora, como é que você olha para essa Sueli? Porque essa jovem, essa criança, ela sofreu muito. E aí você fez lá do limão uma limonada, a gente já entendeu isso. Mas como é que você olha para essa mulher hoje? Hoje, olhando para essa mulher que linda, de vermelho, sentada, o que, que você olha para essa mulher hoje? Como é que você olha para ela hoje? Eu olho como uma mulher potente, uma mulher que conseguiu vencer mesmo, assim, todos os obstáculos da vida, né? Que eu não gosto muito da palavra guerreira, sabe? Também não gosto. Guerra. Eu não estou aqui para guerrear. Fica pedindo a guerra o tempo todo, né? Eu não gosto. Não sou guerreira. Eu sou uma mulher vencedora. Eu sou uma mulher que estava lá no fundo do poço, mas que acreditou. O seu fundo de poço tinha mola, né? Porque essa história, gente, ela não é uma história só minha. É uma história que passou para minha filha também. Olha. Eu tenho uma filha que tem 40 anos hoje, eu tenho 58, ela tem 40. Essa minha filha também passou por esse processo de abusos, né? A minha história foi tão... Olha, a falta do perdão foi algo tão dolorido, assim... Tão profundo, né? Aliás, dolorido não, profundo, porque eu não sinto essa dor, então não pode ter sido dolorido. Foi tão profundo que a minha filha também passa por esse tipo de abuso, também vai parar lá no Pinel, nos mesmos lugares que eu frequentei. É mesmo, olha isso. A minha filha também, tá, gente? A minha filha também passa por isso, vai parar no Pinel. Naquela época, eu me vi ali, eu pensava, meu Deus, por que isso está acontecendo com ela? Hoje, depois da constelação, eu entendo, eu estava totalmente travada, porque eu queimei a história mais profunda que eu tinha na vida, que era com a minha mãe. Perfeito. Ela me gerou, ela me botou no mundo. Eu não poderia ter feito isso. E isso vem me trazendo várias consequências, várias coisas ruins. Entendeu, Lu? Isso foi algo que, sim, que me travou, me jogou várias vezes no fundo do poço e eu não entendi. Eu só fui entender isso em 2021, na constelação. Perfeito. Mas é assim... Falar em constelação, tem gente que não acredita, tem gente que fala que é coisa de macumba, não tem nada a ver. Você se conecta com o seu antepassado. É o seu inconsciente que vem ali naquela ação, naquele momento. Inconsciente, né? Você volta, assim, você vai para os seus ancestrais, na verdade, né? Sim. Você vai entender o porquê que você está aqui, o porquê que está acontecendo essas coisas na sua vida. E ali naquela conexão, fui com o peito aberto? Fui. Porque tudo, para onde você vá, para qualquer lugar que você esteja disposto a ir, vá para tudo. Mergulhe de cabeça. Entendeu? Para você poder sentir, para você poder entender o que está acontecendo. Não adianta nada você chegar numa imersão, não gostei, isso assim, começar a botar defeito, você vai sair com os seus defeitos, entendeu? Você não vai encontrar nada. Você tem que ir com o coração aberto. Perfeito. Entendeu? Então, hoje, essa mulher é uma mulher assim, eu consegui ressignificar, eu tinha esse passado comigo, não conseguia falar sobre... Antes da constelação, eu não falava sobre. Hoje eu falo. Descobri que, através desses livros que eu escrevi, eu já ajudei várias mulheres. Mulheres que sofreram abuso, que não tinha coragem de falar. Hoje está falando em podcast, igual eu estou aqui. Falando, que eu falei, meu Deus, ela está falando sobre abuso. Foi depois que ela leu o meu livro que ela teve coragem de falar. E isso, para mim, é de uma gratidão, gente. Eu tenho uma gratidão pela vida, pelo meu passado, sabe? Eu amo o meu passado. Você vai, doida. Sou não. Eu amo o meu passado. Eu amo a minha história. A minha história, sabe? A minha história, para mim, é algo assim que... Só o fato de eu saber que eu tenho uma história tão puxada, tão pesada, e hoje eu poder ajudar outras mulheres a contar também a sua história, isso para mim não tem preço. Isso já compensa. Já se torna dona de si. Já. Sou dona de si, do meu nariz, de tudo.
Adorei isso. Olha, o que eu quero que você pare para pensar aqui junto comigo. Você vê que ela consegue entender a constelação, que é uma técnica, volto a dizer aqui para você, ela vai fazer você trazer essa coisa do inconsciente, trazer para o consciente e ressignificar literalmente. Por isso eu uso a expressão de olhar fora da cena e mudar os seus óculos. Porque o fato ocorrido você não consegue mudar. Mas você consegue mudar a maneira que você olha para aquele fato. Então a Sueli está trazendo aqui para você, para mim, hoje pensar que as coisas podem estar muito difíceis. E essa coisa do abuso é uma coisa muito delicada, porque hoje a gente ouve falar muito. Eu não sei você aí, mas toda vez que eu ligo um jornal que tem lá mais um feminicídio, dá dor no coração. Dá, não dá? Dói. Dói, porque para chegar àquele fato ocorrido, essa mulher já sofreu muitos abusos. Não é isso? Exatamente. E aí essa mulher se sente sozinha. E o que a Sueli está dizendo para você hoje é que você não precisa ficar sozinha. Você pode pedir ajuda. Você deve pedir ajuda. Eu acho que da mesma proporção que a gente está descobrindo tudo isso, porque na verdade sempre existiu, mas nunca foi televisionado, nunca foi falado tanto, não é isso, minha amiga? Nunca foi falado tanto. E esse exemplo que ela trouxe de ir para o Pinel, gente, se eu chamasse mais algumas 50 mulheres aqui, ia ter esse problema, porque a mulher era histérica, era louca, ia para o Pinel, não era isso? Exatamente. Não se perguntava o que essa mulher estava passando. Não. Tacava lá dentro, eletrochoque, Gadernal, É isso aí. Piquitil, só aquelas drogas pesadas que deixavam você grogue, que deixavam você mal. Eu honro a minha mãe biológica hoje e honro a minha mãe que me criou, porque foi a pessoa que me carregou Sim. no colo, ia me visitar, pegava minha filha, levava para o presídio, pegava minha filha, levava para o Pinel, entendeu? Para que eu ficasse bem, para que eu visse como é que ela estava. E assim, minha mãe foi ela criou 28 filhos dos outros, né, gente? Minha mãe foi Que coisa linda. uma maravilhosa, maravilhosa. As pessoas já chegavam na casa dela e já largavam as crianças lá e não voltavam mais. E ela dava continuidade ali àquela criação, sabe? E é sobre isso. Hoje eu falo muito sobre a gratidão. Eu tenho uma gratidão, uma gratidão a Deus, gratidão às pessoas que me deram um copo d'água. Eu sou grata e procuro ajudar aquela pessoa até não querer mais, das pessoas até abusarem disso, né? Porque às vezes você, por gratidão, você começa a ajudar alguém, né? E depois você vê que aquela pessoa não era sua amiga, não foi seu amigo nunca, né? Simplesmente se aproveitava do que você tinha, né? Isso é fato, isso acontece comigo muito. Não desisto por conta disso, continuo fazendo o que eu tenho que fazer, tá? E aí você percebe que isso é muito mais do outro do que sobre você. Exatamente, isso é muito mais de quem faz essas coisas do que minha mesmo, né? E assim eu vou seguir na vida. Eu sei que os meus fundos de poço, hoje eu não vivo mais em fundo de poço. Eu sei que os meus fundos de poço tiveram mola. Eu batia lá e subia. Não sei como, eu acho que Deus me protegeu assim de uma forma para que hoje eu estivesse vivendo o que eu estou vivendo hoje. Para que hoje eu fosse essa empresária, né? Essa mulher que gosta, que ama o que faz. Eu amo a enfermagem, eu amo a minha profissão, sabe? Eu tenho muita gratidão e muito perdão dentro de mim. Gratidão e perdão são duas coisas que me acompanham assim para a vida. E isso que ela traz para a gente aqui enquanto exemplo faz a gente refletir um pouquinho, porque são duas palavras muito pesadas, muito difícil de se cumprir, mas ela é importante, ela é necessária, não é? Se a gente passa ao longo da vida sem praticar essas duas palavrinhas, que é perdão e gratidão, dá ruim. Vai por mim, gente. Nada acontece, gente. Nada acontece. Assim? É preciso. Hoje eu tenho certeza absoluta que o perdão e a gratidão, elas caminham de mãos dadas. Juntinhas, Sueli, juntinhas. Se você não tem essas duas coisas, você não consegue alavancar. Não consegue. Então já está aí uma dica para você pegar o teu caderninho e anotar. Como praticar isso? Como praticar o perdão? Como praticar a gratidão? Não precisa ser PhD, doutor para isso. Só precisa ter vontade.
Sueli trouxe aqui o exemplo para a gente que é aquilo que você se propõe com verdade, se propõe inteiro, inteira. E aí você consegue fazer essas práticas. E elas são as pequenininhas coisas, né, Sueli? Simples. Nem precisa ter um doutorado para isso, né? Não precisa. Não precisa. Basta você ser do bem, fazer o bem. Procurar Perfeito. ajudar as pessoas. Eu sempre procuro ajudar da forma que eu puder. Às vezes ajudo com uma conversa. Tem gente que me procura para conversar. Sueli, vamos conversar. Conversa um pouquinho comigo. O que você precisa? Eu quero fazer isso e isso. Eu vou lá e falo. Outros precisam financeiramente. Quando eu posso, eu procuro ajudar também. Entendeu? E assim vai, gente. E aí, olha que interessante que ela trouxe pra gente. Olha como é que a vida é muito grandiosa quando nós estamos presentes, disponíveis para aquilo que Deus nos dá de oportunidade. Sofreu abuso, teve lá os desafios dela, foi parar na prisão sem ser culpada, sem o direito, olha aí, ó, sem o direito da defesa. Eu queria que você me contasse, até ficou aqui na minha cabeça, como é que você sai depois? Quanto tempo depois? Ficou aqui na minha cabeça uma interrogação. Quanto tempo depois você sai? Então, eu deixo a minha filha com uns meses com a minha mãe, ainda bebê, né? Sumo, desapareço, porque minha mãe não tinha como me procurar. Uma criança pequena para cuidar, ela já era idosa. Sim. E aí estou eu no presídio e um dia eu estou no pátio, me aparece um PM lá em cima, na guarita, olha para mim e escreve assim: fiquei encantado com tudo que você possui de mais belo. Enrola e joga um papelzinho. Eu abro, leio e ali ele começou a se encantar por mim. Se encantar por mim, se encantar por mim. E aí ele começa a perguntar onde a minha mãe mora, onde eu morava, e eu dei o endereço, e ele foi em busca da minha mãe para avisar onde eu estava. Ai, que bom. A minha filha já deveria ter o quê? Quase um aninho. Olha. Aí minha mãe me encontra e começa a me visitar. Essa pessoa, eu fui casada com ela há 22 anos. Só que não ri não, é sério. E aí? Eu fui casada com essa pessoa há 22 anos da minha vida, né? E essa pessoa abusava da minha filha e abusava de uma filha adotiva que eu tinha em casa. Puxa vida. A minha mãe, a última filha que a minha mãe pegou para criar, né? Que era considerada minha irmã, mas na verdade era minha filha, porque eu registrei ela hoje tem meu nome. Ai, que lindo. Porque tudo, olha só, as coisas elas vão, você vai conversando, as coisas vai vão costurando, né? Vai costurando. E aí ele abusou tanto da minha filha quanto dessa outra pessoa, essa outra menina que morava comigo. E quando eu descobri isso, sabe aonde? A minha filha internada no Pinel. Puxa vida. A minha filha no Pinel, eu chego lá e ela tá gritando assim: enquanto você se esforça para ser um sujeito normal. Eu falei, ela tá cantando Maluco Beleza. Ela cantava olhando para mim assim, sabe? Eu falava assim, por que você tá cantando assim? Aí ela grita assim, você tá pensando o quê? Você tem uma mãe que trabalha o tempo todo, tem um pai que você acha que é teu pai, que te abusa de você? Gente, cava um buraco e me enterra. Eu queria estar dentro de um buraco escuro naquele momento. Aí o médico ainda fala assim, calma mãe, ela tá no surto, de repente não tem nada a ver. Eu falei, não é possível. Aí eu saio, sento ali no Pinel, ali na... Sabe onde é o Pinel, né? Em Botafogo? Sim. Aí eu sento na calçada e penso, gente, isso não pode ser verdade. Ligo para a de criação. Aí falo, fulana, eu tô aqui no Pinel com a Priscila e ela tá falando isso. Ela só fala, fica muda. Eu falo, por que você tá muda? Aí ela fala assim, não, Sula. Ela me chama de Sula. Ele fazia isso comigo também. Puxa vida, teu mundo desmorona ali. Ali, falei, pronto. Depois de tudo que eu passei, ainda ter que passar por isso tudo, acabou para mim, né? Não vou ter mais vida daqui para frente. O que eu vou fazer? Fez com a minha filha. Né? Aí vem a separação, aquela briga para se separar e tal, consigo me separar, né? Para tocar a vida. E depois
vamos cuidar da filha. Vamos cuidar da filha. Ela tem um marido maravilhoso, que hoje eles estão morando fora do Brasil, né? Estão morando em Boston. Então, quer dizer, o marido não botou o galho dentro, ele correu atrás, ele corria junto comigo. Legal. Ele correu muito mais do que eu reconheço isso, entendeu? Porque eu não tinha estrutura para ajudar minha filha. Forças nesse momento. Não tinha. Ele foi assim, sabe, de uma força tremenda. Se a minha filha hoje está viva, é por causa daquele marido que ela tem, aqueles 3 filhos que ela tem, que são maravilhosos. E sabe, e graças a Deus, esse padrão não se repetiu, né, Nano? Não, foi cortado ali naquela constelação. Eu creio que na constelação esse mal foi cortado e não passou para os meus netos, né? Que hoje estão maravilhosos. Estou arrepiada aqui, eu não sei você aí do outro lado, porque eu ia falar exatamente sobre isso. O que é quebra de padrão? A gente chama isso de herança invisível. Ela hoje traz a consciência de tudo que aconteceu. Você vê que ela fala isso com muito conhecimento e autoridade do assunto. Só que isso é uma herança invisível. Se a Sueli não toma a decisão de, olha, eu vou fazer isso com verdade, eu vou olhar para essa mãe genitora, eu vou honrar a minha história, e aí depois ela vai passar por todo esse desafio com a filha. Quando ela toma a decisão de transformar isso, aí você deve estar pensando assim, mas aí ela não já resolveu? Não tinha que passar por outro desafio. A gente faz tanta besteira. Eu fui conjecturando Deus assim, minha filha, eu estou tentando te ajudar, né? Mas você não está me dando jeito. A gente é que faz, Deus não tem nada a ver com isso. Então, desatar esses nós precisa ter decisão. E olha a fala dela agora que eu me arrepiei toda, porque sou consteladora e eu creio e acredito exatamente nesse trabalho. Eu decidi mudar. Quando eu decido mudar, a minha filha, consequentemente, recebe também essa liberação e a minha próxima geração não vai passar por isso. Entende a diferença? Mas por que a filha passou? Porque ela ainda estava no processo de construção, de aprendizado, de entender. Tanto é que ela trouxe aqui para a gente o exemplo que quando ela senta na calçada, ela diz assim, mas Deus, e agora? Por que ela perde a força, as pernas? Porque é com filho. Com filho a gente desespera, né, amiga? A gente quer proteger, a gente gostaria que não acontecesse isso. Então, quebrar as heranças invisíveis precisa ter uma decisão. E aí agora eu vou falar de propósitos e missões que você escolhe. Sueli levantou a mão para dizer assim, olha, eu libero a minha família de todo esse mal, de toda essa dor, de todo esse desafio. E aí sim, ela aceitou o desafio e aguenta o rojão do desafio. Então, você pode chamar isso do que você quiser. Talvez dentro da sua religião você vai chamar de maldição hereditária. Lá na religião africana você vai chamar de repetição lá de padrões mesmo. Enfim, porque na psicologia a gente vai chamar isso de herança invisível. É uma repetição de padrão invisível. Você não sabe dela. Até que você põe os óculos nela. E quando você põe os óculos, você fala assim, chega, basta, eu não quero mais. E que lindo você poder compartilhar isso com a gente. Porque aqui a gente está falando de uma técnica terapêutica, não estamos dizendo aqui se você acredita ou não, e se você não acredita, tá tudo bem, a gente acolhe você também, né, Sueli? Exatamente. A gente te respeita, tá tudo bem. Mas a gente está contando aqui a história e a experiência da Sueli. E a mim, enquanto consteladora. Então, se você não acredita, tá tudo bem. Olha, nós te honramos também, tá? Então, deixa eu pegar esse gancho aqui. Olha que coisa linda que a vida traz para você desses emaranhados de tirar os nós, que você vai para uma profissão que lida com morte e vida o tempo todo. Exatamente. Coisa linda isso. Porque eu vou pegar para jogar aqui para ela, tá? Mas presta atenção aqui comigo, ó. Ela cuida da morte e vida dela quando ela reconhece a mãe genitora. Então, ela estava morta para a vida e nasce. Aí ela vai para uma profissão que lida fisicamente com morte e vida o tempo todo. Não é isso, Sueli? Exatamente. Uma profissão que me dá... Eu não escolhi, eu sempre falo isso para as pessoas, eu não escolhi trabalhar com a morte. Quando eu vi, eu já estava ali lá dentro...
Quando eu vi, os médicos já estavam me pedindo ajuda, tipo, dá um pulinho para ver um paciente assim, no lugar assim, assim. Lá ia eu, quando eu chegava, a pessoa estava morrendo. Aí, minha mãe está passando mal em casa. Quando eu chegava, a pessoa estava morrendo. Olha. Aí eu comecei a me questionar com Deus. Eu falei, pai, o que tu queres de mim? Porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Eu estou aqui para cuidar de vida, né? Eu trabalhava no CTI, eu queria dar vida Certo. e não cuidar da morte. Só que, gente, Deus é perfeito. Lindo. Ele me livrou daqueles mal todos. E várias mortes, né? Várias possibilidades de morte. Várias possibilidades de morte, para que hoje eu esteja aqui para contar essa história e para cuidar de pessoas. Só que eu já cuido de pessoas na sua finitude. Eu cuido de pessoas já fazendo a sua passagem. Que é algo puxado, pesado, muito. Não é fácil você chegar numa casa onde está todo mundo desesperado, aquela pessoa morrendo ali, e você saber olhar para a cara da família e falar, eu estou aqui para te ajudar. E fazer com que aquela pessoa tenha uma passagem leve. Ai, que sem coisa sofrimento. linda, gente. Isso não tem preço. E eu acho que é isso que Deus quis para mim. Foi por isso que Ele me deu todos os livramentos. E tem uma coisa que eu queria também falar para vocês. Eu, muitas das vezes, me vejo hoje, me entendo naquele livro de Jó. Quando Satanás fala para Jó, larga, abandone ele. Abandona ele. É. Eu te dou mais, estamos aqui. Exatamente. E Deus fala, não toque nessa vida, que essa vida me pertence. Coisa linda. Então, eu me vejo no livro de Jó, porque Jó sofreu tanto, né? E perdeu tudo também, perdeu né? tudo, né? E, de repente, Deus acaba dando tudo para ele de volta, como ele vem dando para mim, né? Hoje eu tenho, gente, hoje eu sou uma pessoa assim, muito abençoada, abençoo outras pessoas, procuro ajudar. E podem ter certeza, eu ajudo até as pessoas que me criticaram, que falaram mal de mim. Porque eu acho o seguinte, não são essas pessoas que falam mal da gente, que maltratam a gente, são essas pessoas que elevam a gente. Porque são para elas que você tem que mostrar o tempo todo que você é você. Boa. Sabe? Que você supera qualquer coisa, que você luta para que tudo fique bem, né? Então, quando eu vejo alguém assim, fulano está falando mal de você, eu falo, deixa falar. Daqui a pouco aquela pessoa que falou mal está precisando de mim. E eu não falo nunca não. Boa. Não consigo. Boa. Eu vou ajudar. Eu procuro ajudar. Eu gosto disso. E sabe uma coisa linda, vendo o seu testemunho, contando a sua história, a sua jornada, é que em momento nenhum passa um vitimismo. Nunca. É lindo isso. Eu não sou vítima. É lindo isso. Nada, não. Nunca me vitimei, gente. Eu sofri. Não, gente. Eu passei o que eu tinha que passar. Perfeito. Eu passei o que eu tinha que passar para hoje estar aqui, para hoje poder contar minha história, para hoje poder ajudar mulheres. É por isso que eu estou aqui. Eu não sou vítima. Eu fui vítima de quem me fez mal. Eles que foram vítima. Eu não. Eu estou aqui, eu estou viva. Eu não morri. Eu sempre pensei o seguinte, eu não morri. Se eu não morri, eu tenho que seguir a vida. Então, como é que eu vou seguir com dor, com mágoa, triste, fazendo com que outras pessoas sofram? Porque tem pessoas que sofreram tanto na vida que acaba fazendo outras sofrerem. Olha, eu lembro, vou contar rapidinho aqui, uma vez eu fui atender um paciente em casa e quando eu chegava com o meu carro na portaria daquela casa, o porteiro vinha me atender muito mal, muito mal, muito mal. E eu falava assim, gente, eu nunca fiz nada para esse homem. E atendia, e voltava, e atendia. Ele sempre me tratou mal. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, tudo bem? Olha só, eu trouxe essa camisa para te dar de presente. Ele ficou impactado. Olha. Ele olhou para mim assim, aí eu falei assim, para mim? Eu falei, para o senhor. Toma. Ele, tá, obrigado. Mas por que você está me dando isso? Eu falei assim, porque eu quero. Aí ele, mas eu te trato mal todas as vezes que você vem aqui? Eu falei assim, eu acho que é por isso que eu estou te dando essa camisa, porque eu gosto tanto do senhor, posso te dar um abraço? Dei um abraço. Sabe o que ele falou para mim? Eu estou com a minha mulher em casa com câncer. A minha filha não quer me ajudar, foi embora de casa. Eu estou sozinho. Se abriu para mim, virou um grande amigo. Olha eu fui lá ver a esposa dele, mas eu não tenho o dinheiro que o meu patrão tem para te pagar. Eu falei, mas eu vou ver a sua esposa. Eu vou lá ver sua esposa. Linda. Não vou te cobrar nada. E fui lá e atendi.
Entendeu? Então, é sobre isso, gente. É sobre o que isso. você pode fazer para o outro, independente de dinheiro. Eu ganho dinheiro? Ganho dinheiro. Trabalho? Trabalho. Meu trabalho me dá condições de eu fazer o que eu quiser. Mas eu também tenho que entender que tem pessoas que precisam de mim e que não vai poder me pagar. Será que eu vou negar? Não posso. Não posso. Porque a minha intenção é hoje poder ajudar aquelas pessoas. Porque eu fui ajudada. Hoje é ajudar aquelas pessoas que precisam. Você sabe qual é a frase que veio agora na minha cabeça nitidamente, amiga? Buscai o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas. Me veio essa passagem bíblica aqui agora porque é exatamente isso. Quando busca o reino de Deus, é buscar exatamente qual é a minha missão, qual é o meu propósito, o que eu posso entregar. Antes de estarmos aqui hoje, eu estava num evento, né? E aí, eu sou terapeuta, a pessoa me contando um desafio, eu respirei fundo, eu falei, eu não tenho tempo para responder. Eu respirei fundo e só ouvi assim, ó, minha intuição aqui espiritual. Dá uma palavra para ela. Aí eu respirei fundo e falei assim, pensa nisso, dei a dica ali. Aí a pessoa olhou para mim com o olho cheio d'água, amiga. Muito obrigada por essa palavra agora. Aí eu ri, brinquei, né? Que a gente faz essas brincadeiras. Terapia de graça, recebe com carinho, dê um abraço nela. E aí a resposta dela, Sueli, foi exatamente essa. Que Deus transborde sobre a sua vida, porque eu precisava ouvir essa palavra aqui agora. Então é sobre isso, o que você tem de entrega para o mundo para que esse mundo fique melhor. E uma coisa que a Sueli trouxe agora muito importante também para você e eu pensarmos sobre isso daqui, olha, pessoas curadas curam outras pessoas. Pessoas doentes machucam outras pessoas. Então, você vai percebendo isso no seu dia a dia, que tem muita gente ao seu redor que está doente. E aí voltamos lá ao que ela falou, olha, às vezes as pessoas fizeram mal para ela, e ali, lá na curva da vida, vem aqui e precisa dela. Mas ela vai pagar o mal com o mal? De jeito nenhum. Tem escolha, ela poderia fazer. Mas ela não quer. Por que ela não quer? É a entrega, é o propósito. É aquilo que você tem para fazer. Então, nessa história de hoje aqui, tá cheio de dica para você anotar nesse caderno aí. Mas, principalmente, é você pegar esse dedinho aí agora e compartilhar esse vídeo. Sabe por quê? Eu tenho certeza que tem alguém precisando ouvir. Então ajuda essa outra pessoa, compartilha esse vídeo com quem está precisando ouvir agora uma palavra de ânimo. Mas aqui, não é palavras de mudança de mentalidade, de autoestima. É história de verdade. A Sueli está provando para você que sim, eu sei que pode estar difícil aí do outro lado, mas tem uma luz no fim do túnel. Se agarra nela. Tem uma frestinha, né, Sueli? Agarra nessa frestinha aí, pega ela aí e vem para cá, para o outro lado, que é tomar posse da sua própria história e se tornar dona de si. Dona da sua própria história. E é gostoso quando ele traz esses exemplos para a gente, porque ela, como eu falei para ela, não me soa em momento nenhum a vítima. É assumir as suas responsabilidades, não é isso? Assumir a sua história. Responsabilidade, acreditar que ninguém é culpado do que você passou. Perfeito. Porque ninguém é culpado. Perfeito. Você precisava passar por aquilo ali para chegar onde você chegou. Perfeito, perfeito. Agora, Sueli, eu quero pegar esse gancho aqui para você contar para essas pessoas que estão aqui nos ouvindo agora, o que essa pessoa que está nos ouvindo pode aprender com tudo isso que você trouxe e se tornar dona da sua própria história. Porque aqui, hoje não é mesa, não, hoje nessa cadeira muito linda, vovó ensinou que a gente não dá conselho, né? Conselho, se fosse bom, a gente não dava, cobrava. Então, vamos dar dica para essa pessoa agora? Porque tem um monte aqui já, tá? Eu espero que você esteja assistindo esse podcast com papel e caneta na mão, hein? Mas o que você diria para essa pessoa que pode estar hoje nesse desafio do abuso? Às vezes ela já reconheceu, mas não tem coragem de se abrir. O que ela pode fazer para ser dona da própria história? Eu digo o seguinte, acredite em si, procure ajuda, Perfeito. Não fique sozinha, busque mesmo alguém que possa te ajudar, uma pessoa que você possa conversar, que você possa falar, que você possa acreditar, sabe? Porque eu não cheguei aqui sozinha, eu não estou aqui, assim, existiu pessoas que pegou a minha mão e me trouxe para o segundo nível, entendeu? Que me ajudaram. Então, eu quero que vocês acreditem. Se vocês acreditarem em vocês
Se vocês buscarem ajuda, tudo acontece. Sempre vai ter alguém que vai falar assim, o caminho é esse, tenta esse daqui. Se não der certo, você retorna, vai por esse. Uma hora você se encontra. Uma hora tudo flui, sabe? Hoje eu não acredito. Você pode... você não fica falando da sua vida para os outros. Minha vida já é um livro aberto. Minha vida tá aqui, ó. Opa, a gente vai falar deles também. Minha vida, gente, tá aqui. O livro aberto. Minha vida tá aqui, então não tenho mais o que esconder. Minha vida é um livro aberto. Agora eu estou me preparando para escrever essa história, né? Começo, meio e até agora, que ainda não tem um fim. Mas o começo, meio e o que está acontecendo na minha vida hoje. Sou uma pessoa próspera, sou sim, sabe? Porque eu trabalho para isso, eu busco isso. Eu busco conhecimento. A partir do momento que você sai daquele buraco, você começa a buscar ajuda. Encontrou ajuda? Procure o caminho. O caminho é sempre o mesmo, gente. É um caminho estreitinho, como diz lá na Bíblia, né? É um caminho largo, é um caminho estreito. Ele é estreito, mas vá por esse. Porque lá na frente você vai entender todos os propósitos que existem na sua vida, tudo que Deus quer para você, tá? Que é o principal, tudo que Deus quer para a gente, está reservado ali. Ninguém é culpado do seu passado, ninguém é culpado das coisas ruins, sabe? Hoje eu super entendo que as coisas ruins que aconteceram comigo, a culpada foi eu mesma. Quando eu queimei lá atrás a minha história com a minha mãe. A tua existência, né? E eu creio nisso. E é sobre isso. Que coisa linda, gente. Olha, eu tô toda arrepiada aqui. Eu não sei você aí do outro lado, mas é sobre isso. É sobre tomar a sua vida nas suas mãos. E tomar essa decisão é a melhor coisa que você pode fazer. E ela trouxe aqui ao longo dessa jornada pra gente aqui, dessa história, que tinham duas palavrinhas mágicas que eram fundamentais. Gratidão e perdão. Gratidão e perdão. Caminham juntas. Sempre, sempre. Uma do lado da outra, né? Então, olha, em gratidão a tudo que você nos contou aqui, conta um pouquinho desses livros para a gente poder saber aí como que a gente consome esse livro, como é que a gente tem ele nas nossas mãos. Fala aí para mim sobre cada um deles aí, ó, para a sua câmera. Esse livro aqui, Mulheres na Enfermagem, esse livro aqui está na Amazon, pela editora Líder, de São Paulo. Eu fui convidada por uma enfermeira lá de São Paulo a escrever a minha história de empreendedorismo, como que eu consegui sair do fundo do poço e hoje virar uma empresária, está aqui, né? Esse outro aqui é um livro que eu preciso encomendar, ele não está em nenhuma plataforma, né? Eu preciso encomendar, caso as pessoas queiram, que fala sobre... Esse aqui é sobre mulheres. Teve uma... Selma Soares, ela é dona de uma editora em São Paulo. E ela me convidou para contar a minha história de abuso no primeiro livro, que eu não tenho. O livro vendeu tanto, eu virei best-seller do primeiro livro meu, coautora, né? E ali, ela me chamou para escrever a minha história de abuso, então muitas pessoas pediram o livro não tem nem para mim, o primeiro, né? Eu posso até pedir para encomendar para vocês, caso vocês queiram. Mas esse daqui... eu fui ajudar ela a fazer um evento aqui no Rio de Janeiro. E mulheres aqui contaram as suas histórias de abuso, gente. Aqui tem histórias de abuso. Impressionante. Tudo por causa do meu primeiro livro. Outras tiveram coragem. Então, eu vejo hoje que eu, com a minha história, eu consegui ajudar muitas mulheres. E venho ajudando. Eu já dei palestra para umas 100 pessoas. E quando eu acabei de contar essa história do abuso, tinha homens chorando na sala e vieram me dar um abraço. Eu não sei o que eles fizeram, eu não sei por que eles estavam chorando, mas eles choraram. Então, isso para mim, eu acho que eu já libertei bastante pessoas, pretendo continuar ajudando outras pessoas com a minha história. E é sobre isso, sobre gratidão. Muito bom. Fala aqui onde que encontra, você fala o seu arroba aí. Meu arroba é @Sueli Catão, no Instagram, no Facebook também a mesma. Então tá bom, olha, então você já sabe onde encontrar ela. Então olha, agora que a gente pode ir para a câmera do meio, então eu quero aqui agradecer a você
agradecer a essa entrevista incrível. Gente, foi muito bom. Eu ficaria mais 1 hora aqui. Eu adorei. Primeiro que eu amei o cenário novo e também essa história é uma história que tem mais coisa, tá? Porque ela vai voltar de novo, porque isso aqui, ó, já é da casa. Ela já está sempre aqui com a gente, nossa parceira. O que eu quero deixar aqui para você, eu quero finalizar exatamente com as 2 palavrinhas mágicas que ela trouxe para a gente aqui hoje. Gratidão e perdão. Então, quero agradecer a você pela sua confiança, pela sua audiência e por você compartilhar esse vídeo com mais pessoas que precisam ouvir essa história e entender que há luz no fim do túnel. E essa luz no fim do túnel se chama perdão. Não é, minha Perdão. amiga? Gratidão. Então, eu quero mandar um beijo para você. Eu encontro você no nosso próximo programa, Elas Donas de Si. Um beijo para você e tchau.